Diz assim no versículo 10: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Versículo 18: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Mais uma vez o 18: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, esse é um texto muito clássico do primeiro livro de Reis. Depois da vitória de Elias no Carmelo, talvez aqui seja o texto mais conhecido do primeiro livro. Vamos só esperar as crianças saírem. Amém? Do primeiro livro dos Reis, talvez esse seja, após a vitória de Elias no Carmelo, o texto mais conhecido. E esse texto tem falado, comigo nos últimos dias, e eu gostaria de compartilhar uma palavra pastoral e de ânimo à igreja mediante esse texto. Aqui, irmãos, é um momento da caminhada de Elias. Como nós lemos aqui no capítulo de número 10, há momentos da caminhada que nós estamos, às vezes, como Elias. Elias olha para a situação onde ele estava vivendo, e Elias diz: Senhor, eu tenho sido zeloso, fiel, só que nós estamos passando agora por uma situação difícil. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os altares, mataram os profetas, eu fiquei sozinho. E aqui a gente começa a perceber que Elias, na verdade, não estava apenas cansado, Elias estava desanimado. Elias olhava o seu entorno e se via só. Elias olhava à sua volta e pensava estar sozinho no momento de dificuldade, no momento de aflição. E ele tinha acabado de vencer 450 homens de Baal, 450 profetas. Ele tinha tido uma vitória gigantesca no Carmelo, e agora ele estava fugindo. Elias estava com medo de morrer. Elias estava se vendo sozinho. Elias não estava enxergando a situação como ela era. Elias estava, talvez aqui, com um problema crônico de vista, porque ele não conseguia ver aquilo que de fato era real no seu tempo. E aqui a gente também vê uma coisa importante, irmãos. Não é porque Elias era fiel que ele não poderia passar por momentos difíceis. Não é porque Elias era fiel que ele não poderia passar pelo desânimo. E talvez você, em algum momento, ou nesse momento da caminhada, possa estar pensando como Elias. Continua vindo aos cultos, continua servindo, continua orando, mas às vezes dentro de si está dizendo: Senhor, eu estou sozinho. Senhor, parece que não tem ninguém comigo. Senhor, eu sou fiel e olho ao redor e não tem ninguém aqui. Só que é interessante que Deus, nesse exato momento, é quando ele chega a Elias e diz: Elias, você não está
está sozinho. Ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos refletindo nesse texto, meditando aqui, o que nós queremos aprender com esse texto. Irmãos, primeiro que o desânimo às vezes pode distorcer nossa visão. Há muitos exames nesse texto, e há muitos que talvez maqueiam o texto, dizem que Elias estava passando por um estágio talvez de depressão, não, mas eu penso que esse texto é muito mais um tratamento espiritual de Deus com Elias, do que qualquer situação emocional que Elias estava vivendo ali. Porque Elias estava com um problema muito maior que depressão. Elias estava com um problema de miopia, de visão. Elias não estava enxergando que ele não estava sozinho. E às vezes esse é um problema nosso, e esse é um problema crônico do ser humano. De olhar para si, de pensar que você individualmente é o resultado e a resposta de todas as coisas. E esse texto nos mostra claramente que não somos. Nós não vamos resolver todas as coisas sozinho, nós não vamos servir sozinho, nós não vamos clamar sozinho, nós não estamos sozinhos. O problema é divisão, e aí eu penso que Deus dá um óculos para consertar a miopia de Elias aqui. E no versículo 18, Deus diz claramente para Elias: Elias, eu fiz ficar 7.000 em Israel. A visão de Elias era: eu estou sozinho. Qual tem sido a sua visão? No serviço ao Senhor, no serviço familiar, na vida? Elias estava vendo solidão. Deus, olhando do céu, estava falando: Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Elias estava vendo uma situação onde ele só enxergava ele próprio. Mas Deus, olhando do céu, está dizendo para Elias: Elias, você vê isso tudo? Não, meu filho. Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Como é que você está sozinho? Porque, irmãos, nem tudo aquilo que nós enxergamos é aquilo que Deus está fazendo. Às vezes você está enxergando, como Elias, míope, está enxergando embaçado, está enxergando com dificuldade, não está vendo nada acontecer, mas Deus está trabalhando, e ainda tem 7.000 que não se dobraram, ainda tem gente com a gente, ainda tem gente que não voltou atrás, ainda tem gente militando o Evangelho, ainda tem gente que não se curvou, ainda tem gente que não se dobrou, ainda tem gente que não desistiu. A obra não para por causa do seu desânimo, a obra não para porque você está se sentindo sozinho, a obra não para porque você não está enxergando. Tem 7.000 lutando, tem 7.000 preservados por Deus, tem 7.000 que não se dobraram. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa família e aí pensamos: não tem esperança. Aí olhamos para a igreja e aí pensamos: nossa, mas está tão difícil. E aí nós olhamos para a sociedade, está tudo falido, está tudo errado. E aí nós olhamos para a nossa própria caminhada e pensamos: será que eu vou conseguir continuar? E aí Deus está nos lembrando com esse texto, assim como lembrou a Elias: você não está vendo de maneira limpa, você não está vendo tudo, você está vendo embaçado, Elias. Tem 7.000 que eu fiz ficar de pé em Israel. Elias achava que era o último. Elias achava que estava sozinho. Mas havia com ele 7.000. E o que a gente aprende com isso? Primeiro, que a gente não está sozinho. E que Deus não nos deixa sozinho. Tem 7.000 com a gente. Segundo, que Deus sempre preserva os fiéis. Foi assim desde o Éden. E será assim até a consumação futura. Os fiéis vão permanecer. Haverá fiéis em qualquer época da história da igreja.
Houve fiéis em qualquer época da história da igreja. O contexto aqui era idolatria. O contexto aqui era Israel sob influência de um rei perverso, Acabe, que tinha uma mulher perversa, Jezabel. Baal era o deus do momento. Baal era a realidade daquela cultura. A pressão para eles abandonarem era enorme. Tanto é que Elias venceu 450 momentos antes, e agora ele estava sob uma pressão que embaraçou suas vistas, que o deixou desanimado. Só que existiam 7.000 que não se curvaram. Irmãos, isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eles não escolheram fidelidade porque o contexto era favorável. Não. Eram 7.000 fiéis num contexto desfavorável. O que estava no coração daqueles fiéis? Deus. É Deus no contexto favorável, Deus é Deus no contexto desfavorável. Eu vou permanecer fiel. Haviam ali 7.000 que não deixaram que o contexto influenciasse, com que a vida influenciasse, e permaneceram fiéis ao Senhor. Eram 7.000 que, se Israel mudou, eles estavam fiéis. Eram 7.000 que, se as pessoas abandonavam, eles estavam fiéis. Eram 7.000 que, se havia muita gente se curvando, ainda haviam os fiéis. Eram 7.000 que viam outros escolherem vários caminhos, mas eles estavam fiéis. Fidelidade não é permanecer fiel quando tudo é fácil. É permanecer fiel quando também é difícil. Quando também não se vê solução. Quando também se está pressionado. Quando também temos problemas. E observe como que Deus disse a Elias. Deus não disse assim: Elias, tem 7.000 lá, fortes em Israel. Deus não disse: Elias, tem um monte de gente lá que é bom mesmo que ficou em Israel. Você parou para pensar o que Deus respondeu a Elias? Deus olhou para Elias e disse assim: Elias, eu deixei ficar 7.000 em Israel. A fidelidade dos 7.000, irmãos, era resultado não das suas próprias escolhas. Está claro aqui no texto: também eu fiz ficar em Israel 7.000. Deus está dizendo aqui com muita clareza: os 7.000 eram resultados da ação poderosa de Deus no meio do seu povo. E isso é de uma grandeza, e nos enche de esperança em saber que Deus não está alheio ao seu povo, que Deus trabalha pelo seu povo, que Deus está observando o seu povo, e que Deus faz com que fiéis permaneçam fiéis em qualquer tempo da história. Deus está dizendo aqui para Elias: Elias, não é a força dos 7.000, são 7.000 que eu preservei, são 7.000 que eu fiz permanecer, são 7.000 que eu não deixei que os joelhos se dobrassem, são 7.000 que estão lá e eu fiz ficá-los ali. E por que isso nos enche de esperança? Nos enche de esperança em saber que mesmo nas minhas fragilidades, eu tenho um Deus que me faz preservar. Mesmo nas minhas debilidades, eu tenho um Deus que me faz preservar. Mesmo nas minhas ignorâncias, nas minhas visões turvas, mesmo nos meus momentos de Elias, Deus me preserva fiel. Aleluia! E esse texto deixa claro para nós. Porque, irmãos, nós vamos ter momentos de Elias também. Nós vamos ficar cansados como Elias também. Às vezes até desanimados. Só que a palavra de Deus para Elias foi
com Elias: você não está sozinho não, rapaz, levanta. Elias come, bebe, porque tem 7.000 que não se curvaram, tem 7.000 fiéis. Você não está sozinho não. Continue firme, continue profetizando, continue sendo quem você é, porque você não está sozinho. Às vezes você está vendo uma situação momentânea, mas não significa que Deus não está agindo. Deus age em todo tempo, em todo momento, e Deus está preservando o seu povo fiel nesta era. Ainda há crentes fiéis. Glória a Deus por isso. Aleluia. E quando você estiver cansado, quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em olhar para trás, quando você não souber como que vai continuar a caminhada, olha o que Deus fez com Elias. Olha esse contexto. Deus alimentou Elias, no começo do texto. Deus falou com Elias: Elias, descansa um pouquinho. Deus fez Elias descansar. Deus falou com Elias, e Deus corrigiu a visão míope de Elias. E depois Deus disse: agora Elias, levanta e continua. E é isso que Deus quer fazer com o seu povo sempre. Ele tem alimento para nós em todos os momentos. Ele também nos dá momentos para descansar. Ele fala conosco, e Ele quer corrigir a nossa rota, a nossa visão. Estava faltando só um óculos para Elias, porque ele estava vendo embaçado. Estou sozinho, todo mundo desertou, todo mundo abandonou, quebraram os altares, estou sozinho. Aí Deus corrige a visão dele: espera aí Elias, põe esse óculos aqui. Olha direitinho, tem 7.000 Elias que não se dobraram. Elias, levanta e vai, continua. Para não, Elias. Sai debaixo dessa árvore aí, rapaz. Vai, continua caminhando, continua profetizando, continua o seu ministério, porque você não está sozinho não. E você não é o único profeta não. Você não é o único. Porque Elias, você viu que na mente de Elias, em um segundo de momento, Elias pensou que ele era o cara e que ele era o único cara. Para pensar nisso? A oração de Elias aqui no versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram, os filhos de Israel foram isso, os filhos de Israel foram aquilo outro. E às vezes é a nossa visão distorcida, que às vezes só olha para a gente, e às vezes só pensa: só eu que faço, só eu que vou, só eu que oro, só eu que não sei o que, só eu que sei, só eu que, né? Irmãos, põe um óculos, você está míope. Tem 7.000 que não se dobraram. Tem muita gente boa por aí, tem gente melhor que você, tem gente melhor que eu. Deus está levantando e preservando o seu povo. O dono da obra não sou eu que sou falho, o dono da obra não é você, o dono do ministério não é você, o dono é Deus. Ele é perfeito, poderoso, e Ele tem preservado gente boa, Ele tem preservado gente orando, Ele tem preservado gente ministrando, Ele tem preservado gente testemunhando. A obra não para por conta de um Elias. E esse texto corrige as nossas expectativas também, porque às vezes a gente acha: se eu não tiver, não acontece, se eu não tiver, não vai. Não, a obra é do Senhor, e o Senhor está nos colocando um óculos e fazendo assim: olha melhor, tem 7.000 que não se dobraram, foi eu quem os preservou. Outra coisa que a gente consegue aprender nesse texto, e que nós precisamos aprender com esse texto, é que, além do tratamento de Deus com a gente, há algo que nós precisamos também viver. Porque os 7.000 não eram 7.000 porque tinha nome bonito. Os 7.000 não se curvaram. Os 7.000 permaneceram fiéis. Não se dobraram diante de Baal.
E a gente aprende também que a gente não deve se curvar, que a gente deve permanecer de pé, servindo, ministrando, vivendo o Evangelho, vivendo o reino. Não se curve, irmão. Não se curve, irmão. Diante da pressão, diante do mundo, diante do desânimo, das circunstâncias, da cultura, do que ocupa o lugar de Deus. Continue de pé. Porque talvez você não veja como Elias não viu, mas os 7.000 estão aí. Os 7.000 não se curvaram. Elias não conhecia os 7.000, mas o Deus que tudo vê conhece, reconhece os seus fiéis. Talvez você também não veja, só que a boa notícia é que tem 7.000 orando. Talvez você não veja, mas tem 7.000 acreditando. Talvez você não veja, mas tem 7.000 buscando a Deus. Talvez você não perceba, mas tem 7.000 firmes ainda. Irmãos, quando eu olho o Evangelho, olha como Deus preserva a gente boa. Como Deus preserva a gente de oração. Quantas vezes eu não vi, mas oraram por mim. E eu sou um dos 7.000 de pé. Quantas vezes eu não enxerguei, mas alguém me deu uma palavra de ânimo. Eu sou um 7.000 de pé. O problema é que só chega notícia ruim. E a gente só fica se alimentando de notícia ruim. O Evangelho só sai na TV, nas mídias. Gente boa só sai na TV, nas mídias, quando na verdade não é. E aí a gente acredita nisso. Visão embaçada de Elias. A mídia só diz que a igreja é ruim, que a igreja oprime. O pastor só aparece na manchete se ele for pedófilo, se ele for ladrão, se ele for bandido. E nós estamos com essa visão. Era isso que Elias estava vendo. O Evangelho acabou, não tem mais nada, está tudo errado, só tem eu. Só que tem muita gente séria pregando o Evangelho. Tem 7.000 de pé. Deus tem conservado homens e mulheres fiéis. Deus tem multiplicado os seus discípulos. Deus tem colocado gente nas ruas. Deus tem colocado gente para falar do teu Evangelho em muitos lugares. Deus tem entrado nas universidades. Deus tem entrado nas famílias. Deus tem operado nessa casa. Deus tem curado enfermidades. Deus tem colocado pessoas para orar e expulsar demônios. Deus tem colocado, hoje de manhã tinha 7.000 orando aqui. Talvez você não viu, mas tinha 7.000 aqui. Deus tem preservado os fiéis. Às vezes a nossa visão está distorcida, enganada pelo mundo. E nós estamos acreditando. Nós estamos comprando o que nós não deveríamos de comprar. Só que Deus está mostrando para Elias, tem gente dizendo: Senhor, eu quero continuar. Senhor, me faz melhor porque eu quero permanecer. Senhor, eu não quero me dobrar. Senhor, eu não quero me curvar. Senhor, eu não quero olhar para trás. Senhor, eu quero cumprir o ministério. Senhor, eu quero permanecer. Parem de olhar para o que está morrendo e começa a olhar para o que Deus está preservando. Começa a olhar para o que Deus está fazendo. Começa a perceber aqueles que estão de pé, aqueles fiéis, e permaneça com eles. Seja um dos 7.000. Olha, Deus está operando. A igreja está rompendo. A igreja está vencendo. A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus não vai acabar. Não importa quem foi, quem chega, isso não importa. É Deus quem preserva. E a obra de Deus vai permanecer, porque ainda tem 7.000 de pé. Ainda continuarão de pé 7.000. E ainda ficarão de pé 7.000.
Irmãos, talvez nós estejamos num tempo difícil, e estamos mesmo. Só que isso não é motivo para nos desanimar. Isso não pode ser motivo para nos paralisar. Porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. O Senhor é quem nos sustenta de pé. Não se preocupe. E a palavra de hoje é de ânimo para você. Porque enquanto Deus estiver sustentando a igreja, enquanto Deus não vier buscar esse povo aqui, enquanto esse povo estiver aqui, haverão 7.000 que não se curvarão. Haverão pessoas que vão continuar orando. Vão ter pessoas que vão continuar pregando. Vão ter pessoas que vão continuar sorrindo para o Evangelho. Vão ter pessoas que vão continuar servindo na obra. Vão ter pessoas que vão continuar acreditando. Vão ter pessoas que não se dobrarão a Baal, porque é Deus quem preserva. Deus vai preservar a igreja. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos preserva. Ainda tem 7.000. Não desista da caminhada. Não abandone o altar. Não abandone o ministério. Não deixe de servir, não deixe de adorar, não deixe de cultuar. Ainda tem 7.000 de pé. Se a sua visão está distorcida, o óculos de Deus para você é para consertar essa miopia. Você não está sozinho, não. Tem 7.000 que não se dobraram. A última palavra não é de Baal. A última palavra é do Deus dos exércitos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz que devemos sermos fiéis até a morte, porque lá receberemos a coroa da vida. É isso. Os 7.000 vão receber a coroa da vida. Os que permanecem, os que ficam. E certamente Elias foi transformado, levantou de novo, percebeu quem ele era e quem Deus era de fato. Elias olhou para si e viu: de fato, eu não sou ninguém. Aquele que eu pensei que estava sozinho, o bonitão fiel aqui, opa, Deus está me mostrando que ainda tem 7.000. Olha para aquilo que Deus tem preservado. Quando você olhar para dentro da sua família, não olha o que falta, olha o que Deus preservou. Quando você olhar para dentro da sua casa, não olha o que falta, olha o que Deus preservou. Quando você olhar aqui para a igreja, não olha o que falta, olha o que Deus tem preservado aqui. Quando você olhar para o seu ministério, não olha o que você não sabe fazer, olha o que Deus tem preservado. Quando você olhar para uma situação difícil, não olhe para a dificuldade daquela situação, olha para o que Deus pode fazer. Não se curve, não pare, não desanime, continue. Ainda tem 7.000, você não vai caminhar sozinho. Ainda tem 7.000, você não vai orar sozinho. Ainda tem 7.000, o dia que você não conseguir orar, vai ter alguém orando por você. Ainda tem 7.000, o dia que você não conseguir fazer, vai ter alguém que vai te instruir. O dia que você precisar de uma palavra, vai ter alguém para te dar uma palavra. O dia que você não souber o que fazer, Deus vai mover os 7.000, porque Ele preserva os seus. Sempre observe e entenda isso. Nunca se esqueça disso. Ainda tem 7.000. Ainda tem 7.000. Que você vá para sua casa hoje lembrando disso. Ainda tem 7.000. E eu oro para que o Senhor fale com você todo dia. Ainda tem 7.000. Para que o Senhor abra os seus olhos. Ainda tem 7.000. Não olhe para o que falta, Elias. Olhe para o que Deus preserva. Em nome de Jesus,
que sejamos de fato Elias transformado e que vejamos sempre a glória de Deus em todos os lugares, em tudo que fazemos, em tudo que somos. Olha para mais longe. Eu disse aqui no início, o problema de Elias não era depressão, era miopia. Porque a miopia eu tenho. Se eu tirar o óculos aqui, eu já não enxergo mais ninguém aqui, tudo embaçado. Só vejo as cores. Quando eu coloco o óculos, eu consigo ver cada rostinho de vocês. Foi isso que Deus fez com Elias. Elias estava olhando, estava vendo ninguém. Estou sozinho. Aí Deus pegou o óculos, colocou lá. Elias, tem 7.000 que não se curvam. Irmão, tem gente boa aí no Evangelho. Começa a olhar. Às vezes eu vejo gente boa demais. Às vezes você está no seminário, chega aluno, eles, aluno bom, tem gente disposta. Aí você está na igreja e você vê daqui a pouco alguém, tem gente boa aqui, tem gente boa ali. Onde o evangelho está sendo pregado, tem gente boa. Tem gente boa lá na igreja batista, na igreja metodista, na Assembleia de Deus. Tem gente boa em tudo quanto é lugar onde o evangelho é pregado. Sabe por quê? Porque Deus preserva os seus. Não tem coisa só, coisa ruim em tudo quanto é lugar, não. Tem gente boa em todos os lugares onde o evangelho genuíno é pregado, porque é Deus quem preserva, é Deus quem mantém ali, é Deus quem levanta, e é Deus que faz com que os joelhos não se dobrem, é Deus que faz com que os joelhos permaneçam de pé, porque a obra é dele, ele é dono de todas as coisas. Então, abra os olhos, tem 7.000 militando, seja mais um, seja mais um, seja mais um, não se curve, seja mais um dos 7.000. Que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe. Também te deu óculos como Ele deu para Elias. E que você permaneça de pé na caminhada. Amém? E eu desejo orar por você. Para que Deus te dê um óculos novinho. E para que você saia daqui falando, tem 7.000 comigo. Tem 7.000 que orou para mim. Tem 7.000 orando. Está difícil, mas tem 7.000 na minha companhia. Está complicado, mas ainda tem 7.000 que não se doam. O importante não é o número. O importante é saber que sempre vai ter alguém de pé que vai te ajudar a se manter em pé. Sempre vai ter alguém de pé que vai orar por você, que vai ministrar em você, que vai falar a palavra a você, que vai abençoar a sua vida, que vai enriquecer o seu caminho. Deus preserva os seus. Paulo diz que aquele que começou, ele vai completar. Aquele que começou, ele vai completar. Mantenhamos nossa fé em ação. Em nome de Jesus. Fique de pé, eu vou orar por você. Para que Deus fortaleça os seus passos. Já oramos, mas eu quero uma oração específica agora. Uma oração de mudança de visão. Uma oração para que Deus te dê o óculos. Ou Ele opere a sua vista aí. Você não precisa mais de óculos, mas a sua visão vai ser transformada em nome de Jesus. Pai querido, aqui está o teu povo. Tua palavra foi ministrada. Aquilo que o Senhor falou ao meu coração foi ministrado nessa noite. E Pai, eu oro por cada irmão e cada irmã que ouviu essa palavra. Pai, peço que o Senhor corrija a nossa visão. Que o Senhor nos faça ver que não estamos sozinhos. Primeiro porque o Senhor está conosco. Depois porque o Senhor tem preservado muitos conosco. Pai, obrigado porque o Senhor ainda tem colocado pessoas que oram, pessoas que ministram, pessoas que não se curvam, pessoas que não se importam com a grandeza de Baal, pessoas que sabem que o Senhor é maior que qualquer Baal que possa se apresentar diante de nós.
E pedimos, ó Deus, que nós não apenas vejamos os 7.000, que sejamos um deles. Pai, eu peço que cada um que aqui está, ouviu essa palavra, permaneça firme, fiel. Não olhe a circunstância, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe sempre para o Senhor. E olhando para o Senhor, nós vamos ter a nossa visão restabelecida, e nós vamos olhar a realidade como de fato é. Obrigado porque não estamos sozinhos. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá companheiros de ministério. Obrigado porque o Senhor nos dá ministros da palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá homens e mulheres de oração. Obrigado porque o Senhor nos dá homens e mulheres que não se curvam a Baal, que não se entregam a Baal. Pai, mantenha os nossos joelhos firmes na caminhada. Não deixe com que os nossos joelhos se dobrem a Baal. Não deixe, ó Deus, que os nossos joelhos se curvem, ó Pai, aquilo que Baal tem apresentado a nós. Mas este povo, esta casa, esses que ouviram a Tua mensagem, ó Pai, que sejam nesse momento fortalecidos pelo poder transformador do Senhor. Corrija a nossa visão, que vejamos os 7.000. Pai, obrigado pelos 7.000, que sejamos um dos 7.000. Pai, eu abençoo os meus irmãos que aqui estão. E peço também por aqueles que não estão, e que talvez estejam com a vista embaçada, achando que estão sozinhos. Pai, envia o Teu Espírito onde quer que eles estejam. Onde estiver um filho, uma filha do Senhor, toca lá, meu Deus. Onde houver, ó Deus, um familiar nosso, vai lá. Espírito Santo de Deus, toca, transforma, corrija a visão. Que eles vejam que tem uma igreja militante aqui neste lugar. Que eles vejam que tem pessoas orando neste lugar. Que eles vejam, ó Deus, que tem pessoas com uma palavra dos céus aqui. Que tem pessoas cheias do Teu Espírito aqui. Ó Pai, que eles não se sintam sozinhos na caminhada. Pai, levanta os 7.000 que estão adormecidos. Levanta 7.000, ó Pai, que estão desapercebidos. Toca, ó Pai, no âmago do nosso ser nessa noite, lá dentro, e nos aviva com uma nova visão. Nos aviva sem miopia. Nos aviva enxergando a realidade como ela é. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado pelos 7.000 que o Senhor tem colocado na minha vida. Obrigado pelos 7.000 que o Senhor tem colocado nesta igreja. Obrigado pelos 7.000 que estão neste mundo, neste país. Obrigado pelos 7.000 que estão nos 4 cantos da terra. E pedimos que o Senhor continue a nos preservar como povo e nação do Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e abra os seus olhos. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, já vamos orar.